Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos continuar na unidade 2. Nós já fizemos uma parte da unidade 2 na semana passada, no último vídeo que eu mandei. E hoje nós vamos iniciar a outra parte da unidade 2. Nós temos aí a página 186 e 187. Nós vamos iniciar na 187, que é a próxima página. Então, na página 187, nós temos advérbios de sequência. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, acompanhe no seu livro. Os advérbios de sequência são usados para indicar os estágios de uma ação. Preste atenção no que ele está falando. Os advérbios de sequência são usados para indicar o quê? Os estágios de uma ação, ou seja, as etapas, os passos de uma ação. Instrução ou ordem cronológica de acontecimentos. Ou eu posso narrar um fato, um acontecimento, e colocar na ordem em que aconteceu, na ordem cronológica. Ou, como diz no primeiro caso, indicar os estágios de uma ação ou de uma instrução. Sempre começamos com first quer dizer primeiramente, e terminamos com finally, quer dizer finalmente. O uso de next, que é próximo, e then, então, pode variar. Então, eu tenho aqui, first, finally, next e then. Esses são os advérbios de sequência. Então, nós temos um exemplo para que você possa entender o que está sendo falado. Então, eu tenho aqui um pequeno texto em inglês usando os advérbios de sequência. Então, eu tenho I always do the same things in the morning. Eu sempre faço as mesmas coisas pela manhã. First, primeiro, I get up. Eu acordo. Then, então, I go to the bathroom and wash my face. Então, eu vou para o banheiro e lavo meu rosto. Next, I put on my uniform. Próximo, eu coloco minha farda. After that, depois disso, I go to the kitchen. Eu vou para a cozinha. Have my breakfast and brush my teeth. Tomo café da manhã e escovo meus dentes. Finally, finalmente, I go to school. Eu vou para a escola. Então, aqui está mostrando a rotina de alguém. E os advérbios de sequência está colocando na ordem essa rotina dessa pessoa. Com first, primeiramente, then, então, next, próximo, after that, depois disso, finally, finalmente. Então, nós podemos colocar na ordem qualquer instrução, qualquer ação, qualquer rotina ou qualquer acontecimento na ordem cronológica, tá? Na ordem em que acontece ou que aconteceu. Então, aqui nós temos let's practice. Você agora vai praticar nessas linhas aqui. Então, nessas linhas aqui, você vai colocar essas frases usando os advérbios de sequência. Eu vou ler todas essas frases já utilizando os advérbios de sequência e você vai apenas escrever cada frase juntamente com os advérbios de sequência, ok? Então, eu vou fazer uma leitura, é um ditado, e você vai escrever nessas linhas. Vamos lá. Presta atenção que eu estou seguindo essas frases aqui. E você vai escrever embaixo. First, vírgula, I break the eggs. Ponto. Then, vírgula, I beat the eggs with a pinch of salt. Ponto. Next, vírgula, I heat the oil in a pan. Ponto. After that, vírgula, I pour the eggs into the pan. Ponto. Finally, I eat the omelette with bread or toast. Ponto. Ok?
Então, eu disse cada frase usando os advérbios de sequência para você escrever nestas linhas, ok? Se não conseguir acompanhar, repete novamente e vai escrevendo. Então, essa foi a página 187. Então, na página 188, vai falar sobre o Rio de Janeiro e a Fundação Oswaldo Cruz. Então, eu vou traduzir a primeira parte do texto e na página 189 você vai responder duas questões, letra A e letra B. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade brasileira localizada no sudeste do país. É considerada o maior destino turístico internacional do Brasil, da América Latina e de todo o hemisfério sul. É um dos principais centros econômicos, culturais e financeiros do país, sendo internacionalmente conhecida por vários ícones culturais e de paisagens, como o Pão de Açúcar, o Corcovado, com o Cristo Redentor, a estátua do Cristo Redentor, a praia de Copacabana, o estádio do Maracanã, as florestas da Tijuca e a Pedra Branca, entre outros. Rio de Janeiro é a casa também de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Vamos aprender mais sobre Oswaldo Cruz e sua fundação. Então, aqui nós temos um texto que fala sobre Oswaldo Cruz. E aqui embaixo, na página seguinte, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e o Museu da Vida que fica dentro da Fiocruz. Ok? Aqui nós temos algumas imagens. E aí, nós temos a letra A e a letra B na 189 para você responder. A resposta é pessoal, você lê a pergunta e você responde, tá? Escrevendo sempre em inglês. What places would you like to visit no Rio de Janeiro? In Rio de Janeiro, why? What places would you like to visit in Rio de Janeiro, why? Letra B. Would you like to visit the Museum of Life? Why? Would you like to visit the Museum of Life? Why? E aí você responde aqui. Lembrando, a resposta é pessoal. Agora nós temos na página seguinte, a página 190, a Trip to Fiocruz. A Trip to Fiocruz. Uma viagem a Fiocruz. Então, Paulo, lembra de Paulo, que nós falamos no último vídeo, quando eu falei sobre First Conditional? Tinha 3 frases, que era a fala de Paulo para a mãe dele. Então, tá aqui, ó. Paulo tem 13 anos de idade. Sua escola está levando os estudantes em uma excursão para o Rio de Janeiro. Eles vão visitar o Museu da Vida na Fiocruz. Ele está em seu quarto, preparando sua mochila. E é a primeira vez que ele viaja sem sua família. Sua mãe Cíntia está um pouco preocupada. Então, nesse texto aqui, que está incompleto, você vai completar esse texto com essas palavras aqui. É Paulo e a mãe dele, tá? Então, as expressões que você vai usar para completar essas linhas são essas 4 expressões aqui, ó. Don't like the food there. Run out of money, get homesick e get lost. Essas 3 primeiras, como eu disse, quando eu expliquei sobre first conditional, nós vimos ou lemos 3 frases que Paulo falou para a mãe dele. Lembram? Então, don't like the food there, run out of money e get homesick, tinha essas expressões naquela parte. E get lost, que é uma nova expressão que tem aqui nesta página. Então, essas 4 expressões vão ser colocadas aqui, nesse texto que você vai completar. Então, Cíntia e Paulo falam o seguinte, começando com a mãe dele, né? Cíntia. Oh dear, I hope everything will be alright. Oh dear, I hope everything will be alright. You've never traveled alone before. E aí Paulo diz, Don't you worry, Mom.
I will be okay. I'll be with the teacher and all my friends. There's no need to be worried. Aí a Cíntia, mãe, diz, but what will you do if you... But what will you do if you... Aí você vai completar com uma dessas expressões aqui. Com a resposta de Paulo aqui, você vai lembrar qual é a expressão que você vai usar aqui, ó. Lembra dessa frase aqui de Paulo, no vídeo passado? I will borrow some from my friends, of course. I will borrow some from my friends, of course. Então, qual é a expressão que você vai usar aqui, de acordo com essa frase de Paulo, que a gente viu na semana passada? Aí Cíntia diz, what if you... Aí tem um espaço para você completar. Aí Paulo diz, I have the GPS in my cell phone, and I have my cell phone. I will call my friends. Ok? Então, qual é a expressão aqui? Aí a mãe diz, and if you... Aí Paulo responde, e essa frase também está no vídeo da semana passada. I will buy a sandwich somewhere, no problem. I will buy a sandwich somewhere, no problem. Lembra? Da condicional, da first conditional, tem essa frase. E aí você usa uma dessas expressões para completar. Aí a mãe diz, oh, and what if you... Espaço, complete. Aí Paulo diz, também uma parte dessa frase de Paulo aqui está lá no vídeo passado. Mom, please, I'll call you if I feel homesick, alright? Now, can you help me close my backpack? E aí termina o texto. Então nós temos 4 expressões para você completar nesse pequeno diálogo entre Cíntia e Paulo, né? Paulo e sua mãe. Ok? Depois que você completar, você tem 3 perguntas para você responder de acordo com o texto. Na verdade são 4, porque aqui tem 2 em uma. Então essas 4 questões você vai responder de acordo com o texto. Respostas em inglês. What is Paulo going to? É a primeira pergunta. What is Paulo going to? Who is he going with? É a segunda pergunta, 2 perguntas para você responder aqui. Terceira pergunta, why is his mother worried? Why is his mother worried? Responde aqui. E a última, what does his mother think might happen on the trip? What does his mother think might happen on the trip? Então, todas as 3 perguntas são sobre o texto. Então, na aula de hoje nós completamos a unidade 2 do livro. A outra parte nós respondemos em sala de aula, ou melhor, no vídeo passado eu deixei como atividades para você responder. Eu expliquei sobre first condition e depois eu deixei algumas atividades para você responder. Algumas eu respondi, outras para você seguir o exemplo e responder. Então, até a próxima semana. Provavelmente iniciaremos a unidade 3. See you next week. Bye.